Direto da redação. A Polícia Federal deflagrou uma operação ontem, nós noticiamos aqui com a Cláudia Freitas, e nós temos desdobramentos sobre o que está acontecendo nesse ambiente turbulento. E quem está comigo novamente aqui é a Cláudia Freitas, aqui no Estúdio Viu Digital. Cláudia, bem-vinda novamente, querida. Oi, Roberto, nós vamos atualizar agora aquela operação da Polícia Federal que a gente noticiou ontem aqui no Direto da Redação, envolvendo ex-executivos da Americanas, suspeitos de terem retirado do caixa da empresa mais de 25 bilhões em fraudes contábeis. 14 nomes foram alvos da Polícia Federal, entre eles o de Miguel Gutierrez e Ana Cristina Ramos Sacali, ex-diretores da companhia que estão no exterior e, por isso, foram incluídos na lista de difusão vermelha da Interpol, que é a lista das pessoas mais procuradas do mundo. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 10ª Vara Criminal Federal, aqui no Rio de Janeiro, que também determinou o bloqueio de 500 milhões de reais em bens dos envolvidos. Vamos conhecer outros nomes dessa lista que foram alvo de busca no dia de ontem. Ana Cristina da Silva Sotero, Carlos Eduardo Rosalba Padilha, Fabienne Pereira Icabete, Fábio da Silva Bratti, Jean-Pierre Lessa e Santos Ferreira, João Guerra Duarte Neto, José Temóteo de Barros, Luiz Augusto Saraiva Henriques, Márcio Cruz Meireles, Maria Cristina Ferreira do Nascimento, Murilo dos Santos Correia e Raoni Lafagesse Franco Pavilhão. Esses nomes foram alvos da Polícia Federal na operação de ontem, que contou com o apoio do Ministério Público Federal do Rio e da Comissão de Valores Mobiliários. Segundo a Polícia Federal, a nova direção da Americanas está contribuindo com as investigações. Ontem, a empresa divulgou a seguinte nota: a Americanas reitera sua confiança nas autoridades que investigam o caso e reforça que foi vítima de uma fraude de resultados pela sua antiga diretoria, que manipulou dolosamente os controles internos existentes. A Americanas acredita na justiça e aguarda a conclusão das investigações para responsabilizar judicialmente todos os envolvidos. Nós estamos aqui, Roberto, no nosso link com o economista Aurélio Valporto. Ele também é presidente da Associação Brasileira de Investidores, Abradim, para nos explicar melhor sobre essa fraude contra a Americanas e comentar também a importância dessa operação de ontem da Polícia Federal. Valporto, bem-vindo, seja bem-vindo, tenha um bom dia. Você pode explicar para a gente, Valporto, como é que foi que aconteceu essa fraude nas Americanas? Bom dia, Cláudia. Bom dia, Roberto. Bom dia, telespectadores e ouvintes do Direto da Redação. Cláudia, foi uma grata surpresa a operação de ontem, embora tardia, porque eu já estava desconfiado que poderia não acontecer nada. Essa operação é essencial no processo de moralização do mercado de capitais brasileiro, da economia brasileira, para que ela possa voltar a criar um ambiente que atraia investidores, mostrar que tem um ambiente sério para negócios. É essencial que todos esses diretores sejam rigorosamente punidos e pedagogicamente punidos, para que sirvam de exemplo e desestimulem qualquer atitude similar no futuro. E mais importante ainda, que esses recursos arrecadados, ainda que incipientes nesse momento, para cobrir o rombo, que é muito maior, revertam para os lesados, que são os investidores nas lojas americanas, os diretamente lesados. Agora, a Americanas ela é uma empresa muito importante para o Brasil todo. Ela é a segunda maior empresa de varejo do Brasil e a maior empresa de varejo em lojas físicas. Então, ela tem uma importância muito grande na formação de preços no varejo.
ela é um indicativo da inflação no Brasil. Ela é uma empresa que a perda dela, a perda de uma empresa como a Americanas, diminuiria muito a concorrência e facilitaria os produtos que são postos à venda ao consumidor. Pois não, Roberto? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, se me permite aqui, Aurélio, Cláudia. Aurélio, isso não é o primeiro caso envolvendo executivos das lojas americanas. Nós tivemos aí no passado executivos que hoje integram, que comandam as americanas, que estiveram envolvidos também em outro episódio aqui no estado do Rio de Janeiro, se não me engano. Eu queria saber o seguinte, meu caro Aurélio Valporto, por que do mercado financeiro há esse sentimento? Porque alguém que cometeu um deslize lá atrás, vem aqui e comete outro, ele tem a oportunidade de cometer outro, das duas uma. Ou ele é muito blindado juridicamente, ele deve ter bons advogados, ou ele tem uma crença muito grande na impunidade. Essa crença no mercado financeiro, ela é generalizada ou esse é um fato isolado? Não, infelizmente esse não é um fato isolado. A CVM, ela tem o poder de impedir que diretores que cometam falhas contra o mercado, cometam fraudes contra o mercado, voltem a ocupar cargos de direção. Esse caso, eu não estou me lembrando agora no momento, esse caso que você está lembrando que houve no passado e que diretores voltaram a ocupar os cargos, mas certamente a CVM falhou. A CVM ela falha por diversos motivos, inclusive porque tem um quadro muito exíguo. Infelizmente, a atuação falha da CVM é um dos motivos do mercado de capitais brasileiro ter uma fraude atrás da outra e, consequentemente, afastando investidores. Nesse momento, nós temos uma fuga no mercado de capitais, uma fuga de capitais no mercado brasileiro. Causou, inclusive, a elevação do dólar e a queda da Bolsa. São investidores fugindo porque não se acham num ambiente seguro para investimentos. Agora, eu não acabei de responder a pergunta da Cláudia. A Cláudia perguntou como ocorreu a fraude contábil. Foi uma fraude em que eles maquiavam o balanço, criando resultados fictícios, enquanto a empresa estava dando, de fato, prejuízo. Com isso, eles distribuíam lucros e dividendos e prêmios para a própria diretoria de um lucro que não existia. Então, consequentemente, a empresa foi sendo descapitalizada. Eles, na verdade, estavam distribuindo um dinheiro que a empresa estava tomando emprestado dos bancos e que não tinha diretamente disponível no seu caixa para distribuir como lucros e dividendos. Então, isso se tornou uma bola de neve. Eles passaram a ter que administrar a fraude continuamente, porque anunciavam um resultado que não tinha, um lucro que não tinha e um caixa que não tinha. Então, eles tinham que arrumar, de alguma forma, esse dinheiro para fazer de conta que existia. Isso se tornou uma bola de neve. E quando o Rial assumiu, no final de 2000, no início do ano passado, final de 2000, ele descobriu a existência da fraude e denunciou, era inadministrável, a situação era inadministrável, e ele praticamente, o que ele disse na prática foi: eu não vou sentar em cima desse pepino, não, isso aí agiu corretamente, agiu como se esperava que agisse um executivo do gabarito dele. Agora, Valporto, a Polícia Federal já disse que a nova direção da Americanas está contribuindo com as investigações. Isso já é um sinal positivo, inclusive, para o mercado, né, que se sente um pouco mais seguro, né, de ver agora essa prisão que aconteceu, né, as prisões que aconteceram ontem, e também de saber, né, que a nova direção está empenhada em resolver o problema, está contribuindo com as investigações. Isso já está se refletindo no mercado interno e externo? Não, ainda não.
um efeito massivo no mercado, não. Ontem nós tivemos uma alta na Bolsa, mas não foi por ingresso de recursos de investidores que tinham deixado o país. Acho que o problema é muito mais amplo nesse momento. Tem que criar a imagem de um ambiente seguro de negócios e a punição exemplar de pessoas que cometem esses crimes contra investidores é essencial para que a percepção de ambiente seguro de negócios volte a existir e atraia novamente esses investidores. Eu fiquei muito satisfeito com a notícia que você deu agora, Cláudia, porque eu não sabia que outros diretores tinham sido incluídos nessa operação. Até ontem, as primeiras notícias eram de que era apenas contra o Gutierrez e a Saicali, e nós temos a informação, nós sabíamos que toda a diretoria estava envolvida, inclusive, lamentavelmente, alguns, é uma grande decepção, eu conheço pessoalmente, mas eu já tinha detectado que eles estavam envolvidos. Então, é uma boa notícia, apesar de ter demorado, porque as investigações conduzidas pela CVM, e nós sabemos disso, já tinham chegado à conclusão de que esses diretores estavam envolvidos há 6 meses atrás, pelo menos. E como que você prevê agora o futuro aí da Americanas? É uma empresa importante aqui para o Brasil. Olha, os chamados acionistas de referência, né, que são, na prática, controladores, que são o trio 3G, o Lehman, o Marcel e o Sicupira, estão aportando recursos na empresa. Uma vultosa quantia na empresa. Nós temos, a percepção que nós temos é de que a empresa tem tudo para sair da recuperação judicial. E é o que nós torcemos. Não só para o bem dos investidores que colocaram suas economias americanas, que estão num prejuízo enorme hoje, podem ter um horizonte de recuperação, ainda que a longo prazo, mas para o bem da economia do país. Como eu disse anteriormente, a Americanas é uma empresa essencial na formação de preços no varejo no Brasil. Ok. Roberto, você tem mais alguma pergunta? Não, bastante esclarecedor, porque eu acho que o Aurélio Valporto, a gente vai voltar aqui ainda para conversar mais sobre esse assunto, que nós vamos ter desdobramento, que uma fraude estimada em 25 bilhões, isso não é pouca coisa, e nós estamos falando aqui em investidores, em cadeia de fornecimentos, em débito com bancos. Isso vai vir como um efeito dominó, creio eu, sobre até a cadeia de fornecedores para as lojas americanas, que não é pequena, né, Aurélio? Não é pequena. Mas os fornecedores mais frágeis estão tendo seus problemas resolvidos. A recuperação judicial ela está sendo muito bem conduzida. Isso também é uma esperança para todos nós. Ela está sendo o Sveiter e o Bruno Rezende estão conduzindo com muito cuidado essa recuperação judicial. Agora, outro ponto que eu gostaria de falar é que essas empresas de varejo, elas têm sempre parcerias muito fortes com bancos. Eu, inclusive, quando fui depor na CPI da Americanas, eu abri a CPI, eu coloquei lá para os deputados de que essas fraudes não seriam possíveis sem a complacência, no mínimo, dos bancos que emprestavam esses recursos. Eles sabiam o que estava acontecendo. Existe o sistema de informações de crédito do Banco Central, a qual esses bancos têm acesso. Aquela chamada operação de risco sacado, que não era risco sacado, ela não estava sendo informada ao Banco Central. Era de fato uma operação de crédito. Não era um risco sacado. Eles mantinham como risco sacado na conta, como se tivessem que pagar a fornecedores. Era uma fraude contábil monstruosa que era facilmente detectável pelos próprios bancos, porque essas operações não eram declaradas. O banco sabia que tinha feito a operação, mas não era declarado ao Banco Central, e todos os bancos têm acesso ao sistema de informação de crédito. Então,
para mim é claro que não seria possível essa fraude sem a concorrência de, pelo menos, alguns dos bancos credores. Outra coisa são essas operações de insider trading e manipulação de mercado que causou essa operação da Polícia Federal ontem. Elas são muito comuns. Nós temos fortes evidências de que elas ocorreram, por exemplo, no caso do Magazine Luiza. Tem que ter a CVM e a B3, elas têm que prestar mais atenção nesse tipo de operação que ocorre com muito maior frequência. Essa está vindo a público porque se tornou um escândalo, mas muitas acabam passando em branco e são lesivas, imensamente lesivas ao mercado, porque se trata de um roubo contra investidores. E os investidores lesados no mercado financeiro, eles costumam se afastar, que é o que a gente viu provocando a fuga de capitais recente. Tá certo, Bambu. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui, por nos explicar aqui também o que está acontecendo, né, nesse processo da loja Americanas. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desse caso e, naturalmente, vamos voltar com você aqui em outras oportunidades e estar com você no estúdio, Roberto. Perfeito, Cláudia. Bom dia, Valporto. Bom dia, Cláudia. Daqui a pouquinho você volta, tá bom? Bom dia. Obrigado.